Agora, como que a mãe do senhor reagia em ouvir as notícias do filho caminhando por essa trilha, né? Olha, eu acho que a minha mãe percebeu mesmo. Eu escondi bem, sim. Você perguntou, eu acho que tem a ver, estou pensando melhor aqui, nos primeiros anos, né? Ela foi perceber mesmo, lá acho que quando eu estava com uns 15 anos. Perceber mesmo, E já estava bem avançado. Estava bem avançado, porque eu não fui aquela pessoa que, por exemplo, que morava na favela até os 15 anos. Eu usava droga, mas eu estudava, eu levava a minha vida. Aí quando chegou aos 15, a gente costuma dizer, eu descambei, né? Eu não conseguia mais segurar a onda do que era comum, né? Sim, eu não conseguia mais fazer a escola, trocava a noite pelo dia, eu comecei a plantar maconha no fundo de casa. Não, como é plantar maconha? E a minha mãe, nossa, você deve ter dom pra jardinagem, né? Ela não percebia que era? Nossa, como esse menino tá sensível. Esse menino tá muito sensível. Eu achava que você não tinha profissão, né? Dom pra nada, mas tô vendo que você vai ser um bom jardineiro. Mãe? E o senhor plantando filho? Maconha? É alface da Índia, mãe. Alface. Eu tô pensando em ter uma alimentação mais restringida, né? Agora, comer muito alface, né? Tadinha, não, mas você fica tanto tempo no jardim, mãe, que aquelas folhas precisam de muito sol. Misericórdia de Deus. Mas que coisa, mas... Nossa senhora, eu vou dizer, viu? Era realmente muita energia, né? Muito. Então, aos 15 ali, é que realmente ela começa a perceber que a situação não tá boa. Começa a perceber. Ela foi conversar com o senhor ou não? Conversou, tentou conversar. Minha mãe foi muito guerreira. Eu acho assim que sozinha, né? Meu pai viajando. Aí começaram a chamar ela na escola e era muito humilhante. Ela sabia que ela ia para a escola. Sim. E 15 professores iam sentar, né? E ela no meio da roda só para detonar com ela, porque ela era responsável legal pelo adolescente que era eu. E eles tinham que reportar, né? Sabe, eles sabiam que ela sabia que eles iam acabar com ela por muito tempo. 15 professores? Pois é, todos os professores ali, né? Pra falar e tal. E eu era muito popular. por negativo, né? Porque não é bom, eu era muito popular, né? Então, infelizmente, ela sofreu muito. Mas ela foi muito guerreira. Muito guerreira. E aí tem um ponto que tem conexão com aquela consagração que ela fez quando eu era um feto, né? Em gestação no seu ventre. Quando ela viu que o negócio estava feio, que ela ia me perder mesmo, ela começou a rezar muito, que ela sempre fez desde o início, o terço e o rosário. Aí acontecia que eu chegava em casa chapado de droga, às vezes vomitado em cima de mim mesmo, sabe, mijado, me perdoa a sinceridade, mas o cara na droga é assim. E ela estava lá ajoelhada, madrugada, na sala rezando terço, no quarto dela rezando terço. E o que ela começou a fazer? Dizer para Nossa Senhora, esse foi o filho que eu consagrei, que eu dei para você ainda no meu ventre. Ele é seu. Traz ele de volta, porque ele já não é meu, desde quando ele nasceu. Então você imagina, né? E a minha mãe começou a bombardear o céu de oração. Porque ela, um cara com 15 anos, um cara grandão, independente, sempre fui muito independente. A mãe não domina mais. Ela não adianta achar que ela vai ser como uma criança. Então ela falou para quem podia resolver, né? Era Deus pela intercessão de Maria, né? Não foi Maria que resolveu, foi Deus, mas pela intercessão de Maria. E ela usou essa prerrogativa. De fato, ela, na liberdade de mãe, tinha me consagrado a Nossa Senhora. E ela pediu, Nossa Senhora, ele é seu, traz ele de volta. E rezou muito, muito, muito. E ela nunca desistiu, porque não tem a receita pronta, sabe? Porque às vezes a pessoa fala assim, o que eu digo pro meu filho, o senhor que já passou? Não sei. Seu filho vive em outro tempo, ele tem outro temperamento, ele tem outro padrão vicioso no cérebro, ele tem outra genética, ele tem outra herança espiritual, né? Julgos hereditários. Então, a minha mãe conversava, um dia ela brigava, um dia ela chorava, um dia ela abraçava e beijava, mas ela nunca desistiu, ela estava sempre ali, dizendo, esse é o meu filho, se eu não lutar por ele, quem vai lutar, né? Então minha mãe lutou na oração mesmo, foram madrugadas, não é um texto que o filho vai mudar, não é uma oração, né? Ela intercedeu. Cara, e eu dei muito trabalho. Quantos anos o senhor passou na droga? Eu passei de 11 a 17, mas foi muito tempo. Mas foi muito intenso, né? Não, muito tempo e muito intenso. 30 anos, claro. Mas um adolescente, ele é sem noção, né? Ainda mais eu que era assim de mergulhar. Então esses 6, 7 anos ali equivaleram a muito mais, assim, cognitivamente. Quando o senhor comprava, trabalhava? Bom, quando você quer fazer o que não presta, o diabo patrocina. Não? Eu arranjava, um amigo dava droga, pegava dinheiro em casa, pegava lata de cerveja do meu pai, garrafa de cerveja do meu pai para vender, pegava fiado, pegava carne fiado no açougue que meu pai tinha conta e trocava por droga. Não, peraí. Pegava carne. Comprava carne fiado e ia trocar por droga?
ou dava churrasco pros malucos, eles me davam droga, né? Quando você, olha, eu digo pra você, se você quer ir pra Canção Nova, por exemplo, ou lá naquele acampamento que o padre Adriano vai pregar, você começa a juntar dinheiro, dá alguma coisa errada, seu chefe não quer liberar. Agora, se você fala, quero fumar maconha, meu amigo, o diabo traz na sua porta. Ele traz na sua porta. Porque tem 15 pra trazer droga pra você e um pra falar de Jesus, né? Verdade. Mas, claro, que a obra de Deus é muito mais poderosa. Óbvio, claro. Mas eu dava um jeito. E, claro, meu pai trabalhava muito, mas a minha família não era paupérrima. Tínhamos o mínimo de condições. Meu pai trabalhava muito, mas tínhamos o mínimo de condições. E eu dava um jeito, sempre dava um jeito. Eu também eu comecei a comprar, né? Saber as bocas mais fortes, comprar, vender. Cheguei a vender também, né? Você chegou também a vender? Vender não foi um grande. Como avião, né? Justamente. Usar externo. Foi mais ali. Eu tava pra dizer, eu fui um aviãozinho, mas eu falei, não vou falar que talvez ele não conheça o termo, mas ele tá mais inteirado que eu, né? Mas melhor falar avião do que traficante, né? O avião é que faz. É a mesma coisa. Faz também a parada pro. Faz a entrega pro traficante. O motoboy, né? Não o motoboy, não, o entregador, né? Entregador, ou também ele faz a gente falava, né? Faz uma fita ali. Ele faz uma gíria ou outra que não tem termo. Ele faz em troca de ter a droga, pelo menos. Ou tipo assim, não ganha tanto porque você ganha na compra. Como qualquer um que compra no atacado. Isso. Você compra 15 mesas dessa, você vai pagar mais barato. Então, você compra uma pedra grande. É verdade. Eu não era esse cara da pedra, mas eu ia chegar lá, né? Tava no caminho, infelizmente. Mas eu fui no fundo do poço. Fui no fundo do poço mesmo. Eu acho que o meu auge foi 16 anos. O auge do fundo do poço, né? Eu lembro que depois que eu saí de um coma de droga, que eu fiquei no hospital. Do segundo coma? Segundo. Um amigo meu morreu num acidente, o outro estava jurado de morte. Com 16 anos, eu lembro que eu disse para mim mesmo, olha, deu para mim, acabou. Eu não quero mais... Já vivi o que tinha que viver, já usei drogas, já namorei, eu tinha quase sido pai, 15 anos. Então, tipo assim, deu para mim, eu entreguei os pontos, eu achei que eu pensava que eu podia morrer. Meus amigos estão morrendo. Você vê como o diabo faz você entender que você merece tão pouco na vida, né? Tão pouco na vida. E a minha mãe continuou falando, Nossa Senhora, eu te dei. Né? Tanto que, interessante um fato, quando eu, com 17 anos, eu fui fazer o meu primeiro encontro, né? E fui só por causa de uma menina, não tenho vergonha nenhuma de dizer, não queria ir na igreja, não gostava de renovação, não sabia que existia renovação carismática. Tanto que eu cheguei no primeiro encontro da renovação, sinceramente, quando eu vi o povo rezando em línguas, eu falei, eles deram na lata, né? Cheiraram o crack, usaram o crack. Porque eu nunca vi os caras rezando em línguas. Eu falei, isso aqui é droga, só tal, muito louco. Eu falei, aqui foi na lata o negócio, né? Que o crack antigamente fumava na marita da lata, né? Eu falei assim, isso aqui não pode ser normal. Mas fui por causa de uma moça, uma menina linda, né? Que era uma menina mais certinha, andava com o pessoal mais, né, legal, que não usava droga. Então, ela mostrava-se afim, eu também estava afim dela. Então, eu fui para tal momento com ela, tá? Cheguei lá no encontro, não achei graça nenhuma, nada me tocava, nada. Até que no sábado, depois do almoço, foi um cara dar o testemunho lá, né, foi pregar. E o jeito que o cara segurou o microfone, assim, se colocou na frente, eu já falei, esse cara é diferente, né? Esse cara tem jeito de maluco, igual eu. O maluco conhece o outro, né? E eu vi o cara, e não é que o cara era um ex-traficante, o cara muito louco. Sabe essas conversões extraordinárias que acontecem? O cara tava indo vender droga e capotou o carro no meio das ferragens, sangrando, começou a rezar e recebeu, como que foi batizado ali no Espírito Santo. Sabe essas coisas que... coisas de Deus mesmo, acontecem, né? História de tanta gente, de santos, enfim. E ele largou a droga, foi pra igreja, se tornou pregador e tava pregando naquele encontro. Olha. Então, a hora que eu vi, só aquela pregação falou comigo, nenhuma outra. Por isso que, olha, Buto, eu já dei entrevista na Veja, que eu falei da meu testemunho, programa secular, com cardeal, falei, você não quer que eu fale do meu testemunho? Não me chama, que eu vou falar. Se não quiser ouvir, me chama. Porque só quem esteve no fundo do poço, como eu, sabe a importância de ouvir a história de alguém que esteve lá e saiu, né? E a hora que eu ouvi aquele cara falando, falei, tocou. Não, esse cara é mais doido que eu, né? E ele tá aqui falando desse Jesus, ele deve existir, esse Jesus. Deve ser verdade. Porque no primeiro dia eu fumei uns 6 baseados um dia, eu tava meio alto, né? Então, eu fui meio assim, esse Jesus que ele tá falando aí não existe, nunca me falaram dele, né? Aí no sábado eu já tava mais entrando. Aí daquele momento em diante foi o divisor de águas. Aí eu já deixei de ligar tanto pra menina, porque eu tava só fazendo o que a menina fazia. Ela fazia assim, tá bom? Eu fazia. Ela fazia assim, eu fazia. Ela pegava o terço, eu roubava o terço de quem tava do lado e erguia, né?
Porque eu fui lá por causa da menina, né? Tava afim dela, menina linda. Mas depois daquele momento, Deus já começou a pegar e o diabo já foi perdendo espaço. E interessante que naquele encontro, eu já comecei a sentir, a partir daquela pregação, uma luta espiritual tão grande. Parece que tinha alguém dentro de mim, dizendo assim, não ouve, não ouve, não ouve, não ouve. E alguém dentro de mim, isso aqui é pra você, isso aqui é pra você. Uma luta espiritual, porque eu não sabia quem eu sairia, mas o diabo já sabia, né? Olha só. Então ele não queria. E eu me abri no sábado, foi muito bom, eu fui embora diferente, voltei lá pra minha cidade, que não dormia no local do encontro, do retiro, né? E aí um maluco já me ofereceu um baseado, né? Fez um sinal assim, vamos ali, tá uma pescada, né? Falei, não, tô de boa, já fiz a cabeça, só que ele não sabia que eu tava no retiro, não tinha feito a cabeça de Deus, né? E no domingo eu voltei, e aí selou, que teve um momento de batismo no Espírito Santo, rezaram por mim, eu fui batizado no Espírito Santo. Nossa, parece que assim, 5 quilos saíram das minhas costas. Olha, imagina. Eu lembro como se fosse hoje, que acabando o batismo do Espírito Santo, eu entrei por uma sala do lado, era num antigo colégio, que foi o retiro, né? Uma sala do lado e estava o Santíssimo exposto. E eu não sabia que o Santíssimo era o Santíssimo, né? E eu não sabia que aquela coisa branca no meio daquela Era cruz Jesus. era Jesus que eu comungava na missa. Não tinha nem noção do que eu estava fazendo ali. Mas eu cheguei, entrei naquela capela, que eu vi que todo mundo entrava, nos servos da intercessão, né? Todo mundo lá rezando, e eu fiquei sentado lá atrás. E eu ouvi uma voz falando dentro de mim, eu ouvi. Tava com massa, eu nem vou falar a marca do cigarro aqui para não dar publicidade, mas era um cigarro mais caro que tinha naquela época, que parece que até hoje é caro também. E eu tinha esforçado, juntado o dinheiro de uma parada, de uma fita lá que eu tinha feito, vendendo droga, para comprar uns maços daquele cigarro. Comprei o maço, levei. Quando vinha algum que fumava perto de mim, eu escondia com medo do serrote. E eu ouvi uma voz falando dentro de mim, pega esse cigarro, leva na frente dessa cruz, que era o Santíssimo, porque eu não sabia que era o Santíssimo. Tinha uma paradinha ali também, uma cabeça de maconha, né? Um negocinho ali, que talvez eu ia fazer a cabeça depois. Eu peguei aquele maço de cigarro novo, lembro como se fosse hoje. Levei diante do Santíssimo e fiquei olhando ali para aquela cruz, que era o Santíssimo, né? E a voz de novo, mas eu ouvi a voz falando de mim, era uma voz forte, falou assim, agora você vai pisar 3 vezes. E eu peguei aquele maço de cigarro, pisei 3 vezes. Tinha gente na sala, assim, vendo. Ninguém entendeu nada. Aliás, talvez entenderam um jovem jogando um cigarro diante do Santíssimo e pisando, né? Devia ter fumado maconha, tá? Ou tava muito louco, né? Brincadeira, papai. Não, mas é verdade. Mas imagina, levantar e o senhor pisou 3 vezes. 3 vezes. Isso na capela da intercessão. Certo. E daquele momento, depois de eu pisar 3 vezes, eu ajoelhei. E daquele momento em diante eu sabia que nunca mais uma bituca de cigarro ou um caroço de pó de cocaína ou de maconha ia tocar minha boca. Nunca mais. Aquele dia foi o dia que ajoelhou o Adriano drogado e levantou o Adriano que seria sacerdote, né? O Adriano consagrado a Nossa Senhora. Coisa, né?